tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui na sessão que vai tratar sobre pesquisa e experimentação em cibersegurança. Nós temos aqui a presença da professora Michele, que é da RNP Univale, temos a presença do Luiz Campos, que é da RNP, e do Nelson, que submeteu um artigo e foi aceito, da UFMG. Bom, a professora Michele vai ser a nossa chair da sessão, então, apresentando um pouco a professora Michele, que eu acho que até não seria necessário, mas vamos lá. A professora Michele é professora da Universidade do Vale de Itajaí, a Univale, e trabalha conosco na RNP, assessora de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela possui mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e em 2015 e 2016 foi pesquisadora visitante da Universidade de Ottawa, no Canadá. Atualmente é professora do programa de mestrado de computação aplicada na Univale. Coordena os serviços para experimentação e gestão de identidade na RNP. Seus tópicos de interesse incluem segurança de sistemas computacionais, gestão de identidade e redes veiculares. Professora Michele, tudo com você. Boa sessão. Obrigada, Leandro. Então, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Nelson. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para fazer uma apresentação inicial. Lá vai. Vamos lá. Então, o que temos programado para a sessão de agora, que começa sobre pesquisa e experimentação em cibersegurança? Eu vou fazer uma breve fala, 15 minutos, sobre desafios e caminhos para experimentação em cibersegurança. Aliás, eu acho que eu vou pôr um reloginho para mim, porque eu não estou vendo da tela aí. Já estou nervosa aqui. Já liguei o meu. E, na sequência, o Luiz vai falar sobre o IDS-RNP, viabilizando a experimentação em cibersegurança em escala distribuída. E, na sequência, o Nelson Prates vai apresentar o artigo que foi aceito para o WFIBRE, um ambiente de experimentação em cibersegurança para a internet das coisas. Ok? Então, essa é a nossa programação e eu vou fazer uma rápida introdução sobre essa sessão. Bom, eu começo com uma fala aqui, uma frase do Klaus Schwab, do chairman do Fórum Econômico Mundial, falando que o momento em que vivemos, né, agora essa pandemia, ela representa uma janela de oportunidades para refletirmos, reimaginarmos. Ele usa o termo Great Reset, né? Uma grande redefinição sobre o mundo. E nesse espírito a gente também está vendo isso na área de segurança. A pandemia trouxe novos desafios. Vocês devem ter acompanhado vários relatos de casos de incidentes de segurança, grandes ataques, e muitos decorrentes dessa questão da pandemia, as que foi diante da acelerada transformação digital que muitas empresas e instituições tiveram que passar. Mas eu vejo também grandes oportunidades para a nossa área, para a área de segurança. A gente sabe que os desafios são grandes, mas as empresas, elas agora estão dando mais valor à segurança da informação, à segurança cibernética. As empresas estão com esse desafio agora de encarar com um pouco mais de responsabilidade a questão da segurança e da privacidade. Então, eu não falo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, mas por um comprometimento mesmo com a sociedade em garantir o direito fundamental da privacidade e também da sobrevivência dos seus serviços e das suas soluções em relação à segurança. Então, cada vez mais forte, eu vejo essa necessidade da cultura da segurança e da ética digital. Bom, nesse contexto, a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa agora, né? A pesquisa em cibersegurança. Falei que o mercado, a sociedade, o governo, todos estão com os olhares voltados para essa área de segurança e se mostrou como uma área extremamente relevante também na pesquisa. A gente está acompanhando e verificando vários eventos, vários congressos que já aconteciam, mas que agora ganham mais uma proporção maior, justamente pela importância dessa área e pelos desafios que estão surgindo e da necessidade de uma rápida resposta. E essa resposta ela precisa vir conjunta, né, dos pesquisadores da área de segurança, das instituições do mercado, das empresas, do governo. Então, as respostas têm que ser rápidas e aceleradas, e por isso
eu acho que nós estamos com muitas oportunidades nessa área. A comunidade brasileira, ela é ativa, ela está crescendo. A SBC possui uma comissão especial de segurança, que é coordenada pela professora Michele Nogueira, mas se a gente for pensar, a nossa comunidade ainda é pequena. A gente precisa aumentar a nossa comunidade de pesquisa em cibersegurança, porque tem muita coisa para fazer, tem muitos desafios, tem muitos projetos. Nós precisamos dar respostas rápidas, soluções de segurança para os sistemas, para as redes, e em vários contextos, né? Na internet, na nossa internet tradicional, mas também na internet das coisas, e agora com a evolução da indústria, na internet industrial. Então, a gente precisa realmente se voltar para esses problemas e para esses desafios e encará-los com bastante responsabilidade. E quando a gente fala de pesquisa científica, a gente tem um dos caminhos, é a pesquisa experimental. Então, a pesquisa exploratória, onde nós usamos ambientes de experimentação, é uma das possibilidades. Eu, particularmente, gosto bastante da pesquisa exploratória. É uma área que me fascina, apesar dos seus enormes desafios. E quando a gente fala de pesquisa exploratória, a gente sabe que a gente tem um ciclo da pesquisa, né? Primeiro, nós temos que conhecer bem o problema, identificar os problemas. Então, o que é conhecer bem os problemas relacionados à segurança? Que são tantos, né? A gente tem que conhecer os ataques, tem que conhecer muito bem as ameaças. E aqui eu só elenquei alguns, né? A gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas os grandes ataques massivos de DDoS precisam ser bem estudados, precisam ser bem mapeados, a gente precisa entender como eles foram concebidos e construídos, e para poder prever novos ataques, né, e tentar imaginar como eles vão ser e tentar pensar em estratégias. Ataques direcionados e persistentes acontecendo, muita exploração de zero days, né, de vulnerabilidades que ainda não tinham sido relatadas e reportadas. Então, esses ataques direcionados, a gente sabe que o mercado de intrusão, né, de hackers, de crackers que estão querendo, é um mercado financeiro, né, um mercado que tem dado um retorno financeiro muito grande, né. Então, muitos estão... Antigamente, a gente falava dos jovens que ficavam lá na brincadeira, tentando invadir sistemas, os script kids, mas hoje a realidade é totalmente diferente, são profissionais invadindo sistemas. E a gente precisa estar de olho e conhecer e entender bem, modelar bem esses problemas desses ataques. Ataques contra outros que eu cito aqui, mais recentes, a cadeia de suprimentos, o SolarWinds, foi um clássico aí que afetou grandes empresas de segurança, Microsoft. Então, quando qualquer fornecedor hoje de software pode ser um alvo de ataque e gerar um impacto muito grande em grandes negócios, em grandes instituições e no próprio governo. E o ataque de ransomware que a gente tem que também acompanhar, né, a alcance deles e a força que eles têm, podendo comprometer muitos. Aqui eu citei um do oleoduto, mas a gente sabe que distribuidoras de energia e tantas outras empresas estão sendo afetadas diante desses ataques de ransomware. Então, a gente precisa conhecer bem esses problemas e mapeá-los e modelá-los. E dentro de uma experimentação, a gente tem que colocá-los, eles dentro de... tentar reproduzi-los, eles dentro de ambiente de experimentação. Isso é extremamente complexo. E daí, né, identificado esses problemas, mapeado esses problemas, modelados esses problemas, a gente vai projetando as soluções. E as soluções têm sido sofisticadas, têm sido inteligentes, uso de machine learning, deep learning nessas novas soluções de segurança. Isso é muito bom. A gente vê a área de inteligência artificial sendo muito bem combinada com a área de segurança e trazendo soluções muito interessantes para resolver esses problemas complexos de segurança. Vocês que estão acompanhando o WFiber há algum tempo aqui, hoje pela manhã, o Rezende já falou sobre os requisitos para a gente ter um ambiente de experimentação. Eu trouxe novamente, mas vamos falar um pouquinho do escopo de segurança, né? E os requisitos são fidelidade, o quão próximo de um realismo a gente consegue ter num experimento. Então, esse realismo, eu acho que até algo mais, né? A capacidade de obter precisão da modelagem suficiente. Então,
A gente falei da modelagem do problema de um DDoS. Como que eu consigo ter essa precisão dessa modelagem de um DDoS, onde a gente sabe que o quanto é desafiador modelar isso? O Nelson vai tocar um pouco sobre isso na fala dele, quando ele falar sobre ataques de DDoS na IoT, mas vocês podem imaginar o quanto é desafiador. Além disso, a gente extrapola muitas vezes na pesquisa, porque a gente precisa criar ambientes hipotéticos, justamente pensando o que vai ser, como vão ser os próximos ataques, né? Tentando fazer a experimentação dos próximos ataques. Em relação à validade, eu preciso que o ambiente de experimentação, onde vou estar fazendo experimentos na área de segurança, para um experimento ser válido, ele precisa ser executado como o experimentador pretendia. Então, para isso, é preciso de um ambiente que te permita descrever de uma forma simples, mas de uma forma detalhada. Simples que eu quero dizer que o usuário, o pesquisador, não tenha tanta dificuldade de especificar o seu sistema, mas é importante que ele consiga colocar e representar todas as suas variáveis e todo o seu ambiente. E esse experimentador, o ambiente, ele precisa executar isso conforme o experimentador descreveu. E, muitas vezes, o ambiente precisa de mecanismos de gerenciamento dessa validade, que confirmem para o experimentador que se permanece válido. Então, a atenção precisa ser dada para os limites do próprio ambiente de teste, né, para que isso não distorça um experimento. Volto aqui com os ataques que são muito complexos de DDoS. E como que eu posso... eu preciso saber quais são os limites do meu ambiente, eu preciso saber até onde eu posso ir com o meu experimento, e não distorcer ele por conta de que o ambiente de teste não suporta mais um fluxo maior de dados, um número maior de nós. Então, eu preciso conhecer muito bem a limitação do meu ambiente e saber, olha, o meu limite é esse, meu contorno é esse. Escala, o Rezende falou muito bem sobre como é importante a gente ter um ambiente de experimentação que escale, né, que capture esses efeitos complexos relacionados a essa escala. E esse ponto em específico, ele está muito ligado à fidelidade, né, mas aqui é importante que, por exemplo, para alguns ataques de segurança por exemplo, de malwares ou de DDoS, eles se espalham muito rapidamente. A gente precisa ver no ambiente de experimentação, esse ambiente crescendo por conta da ação desses problemas, enfim, desses ataques, e a solução tentando minimizar isso. Então, é muito importante essa questão da escala relacionada à parte dos experimentos de segurança. A segurança, né, a gente está falando de um testbed de segurança, poxa, um requisito importantíssimo é que esse experimentador, que é um expert em segurança, não acesse experimentos de outros que estão nesse ambiente, né? E também não prejudique a própria rede de controle, o próprio ambiente que está lá segurando esse ambiente de experimentação, que está controlando e mantendo esse ambiente de experimentação. Também é importante, da forma como esse ambiente de experimentação está configurado, que os ataques que estão sendo simulados não vazem para a internet ou para um outro ambiente da rede e comprometa o sistema fora desse ambiente de experimentação. A reprodutibilidade, né, a capacidade de eu reproduzir e reconstruir resultados. E o que é legal aqui é que a gente pode ter um ambiente de experimentação que possibilite que eu reproduza experimentos de terceiros e possa evoluir, estender, e como isso é importante, né, quando a gente tem que fazer comparação com trabalhos relacionados, onde a gente consegue fazer essa boa comparação, olha, o algoritmo tal me traz esse resultado, o meu trouxe esse. Então, um ambiente onde eu posso reproduzir experimentos de terceiros, isso é fabuloso. A flexibilidade para um testbed em relação a obter o máximo de flexibilidade na criação dos experimentos, é um requisito também importante, né? Por exemplo, o pesquisador, ele pode modificar qualquer algoritmo, ele pode modificar uma topologia de rede, ele pode modificar um dispositivo, ele pode representar esses dispositivos com várias facetas. Essa flexibilidade, a gente sabe que ela tem um limite, né? Por óbvio,
mas a gente tem que tentar oferecer opções para o pesquisador. E é claro que um test bed que cresce de acordo com o seu uso, ele vai sendo incrementado de acordo com os experimentos que lá são executados. E a questão da perspectiva centrada no usuário, né? O pesquisador. O próprio ambiente de experimentação, ele pode oferecer metodologias de pesquisa. Eles podem que garantam que aquela experimentação é válida, é significativa. Então, foi feita eu acho que o Rezende chegou a falar também sobre isso, eu não me lembro se foi ele ou se foi na palestra seguinte, falando como é importante para um paper publicado você citar o test bed, o ambiente de experimentação. Por quê? Porque se você usou aquele ambiente de experimentação, você seguiu uma modelagem, um método de experimentação válido para aquele ambiente, né? E que a comunidade toda está fazendo uso. Então, isso é muito legal. Eu também trabalho na área de redes veiculares e trabalho com simulação, e a gente tem alguns simuladores. Quando a gente pega um paper e diz, o cara usou usou o Ominet combinado com o Sumo, a gente já enxerga um certo compromisso desse pesquisador ao fazer a sua avaliação. Então, um test bed, um ambiente de experimentação, ele é importante que ele defina muito bem esse método de pesquisa e que os pesquisadores possam serem conduzidos por este método. Eu vou falar aqui sobre um caso, um estudo de caso, um exemplo de um ambiente de experimentação que roda nos Estados Unidos, o Deter Project, não sei se todos conhecem, mas por que eu vou citar ele? Porque ele é um test bed avançado que serve de inspiração para nós, tá? Eu já vou explicar por quê. Então, a pesquisa do Deter Project, ela tinha como objetivo proporcionar para a comunidade de cibersegurança métodos inovadores e ferramentas avançadas. Então, uma das soluções era justamente oferecer um test bed para que isso fosse verdadeiro. Então, aqui tem só as entidades fundadoras e financiadoras desse ambiente de experimentação, mas o mais importante aqui era o escopo do projeto. Ele tinha 3 escopos. Pesquisa sobre pesquisa experimental, qual é a melhor maneira de conduzir pesquisa na área de cybersecurity. Então, métodos, como conduzir pesquisas, como garantir a reprodutibilidade, escala, aqueles requisitos que a gente falou ainda há pouco, que eu falei ainda há pouco, a operação do ambiente de um test bed e também a questão de um ambiente aberto para uso, métodos experimentais, ferramentas com cursos educacionais, ou seja, um ambiente que pudesse ser usado para educação. Então, nesse contexto, esse ambiente ele oferece educação em cibersegurança, vários cursos, exercícios de laboratórios reutilizáveis. Então, era um portal educacional, ou seja, um ambiente test bed que é usado também para educação, não só para pesquisa. Então, o Deter Lab, o ambiente é um test bed compartilhado. Aqui eu cito alguns dos experimentos que rodam no Deter Lab, relacionados à segurança, ataques de DOS, Worm, Botnet, projetos de criptografia, detecção de padrões, protocolos de armazenamento e protocolos de tolerância a falhas. A intrusões, desculpa. Esses são os projetos que rodam nesse ambiente. E ele é focado não apenas para projetos de pesquisa, mas para projetos do governo e para projetos da indústria, ou seja, startups e empresas podem usar esse ambiente de experimentação. A motivação que eu quis destacar aqui, acelerar as pesquisas e ter sistemas de defesa cibernética que são inerentemente mais robustos. E por conta disso é que eu digo que é uma motivação para nós, no Brasil, termos um ambiente de experimentação como um Deter Lab, um test bed de segurança que rode aqui no país. E a RNP tem um papel importante nisso, porque ela pode nos oferecer um substrato de rede, é isso que o Luiz vai estar falando agora, sobre um substrato de rede que pode contribuir com essa pesquisa experimental. Construir um ambiente também, o Luiz vai bem frisar, que esse ambiente de experimentação que vai ser descrito são com tecnologias atuais, e bem reconhecidas no mercado, justamente para que a manutenção e a evolução desse ambiente aconteça da melhor forma. E em torno desse ambiente de experimentação se constitui uma comunidade de pesquisa mais ativa e que realimente e melhore esse ambiente de experimentação.
E é claro, a gente não pode esquecer que todo projeto ou todo programa, né, que a gente pode dizer aí, pensando em um ambiente de experimentação, a gente tem que prestar numa estratégia de sustentabilidade. Como que a gente consegue financiar isso? Como que a gente consegue oferecer isso para a comunidade de pesquisa, para o governo, para as empresas? Então, esses são os grandes desafios e o caminho aí para a gente poder ter ambientes de experimentação na área de segurança. Pensar em como manter esse ambiente em termos financeiros, pensar em tecnologias que vão estar sendo usadas, pensar na comunidade de pesquisa que tem que estar em torno, a gente não pode fazer para um grupo pequeno, a gente tem que oferecer isso de forma aberta para uma grande comunidade, para que as pesquisas experimentais aconteçam nesse ambiente. Desculpem ter passado do tempo e vamos lá. Eu vou só mostrar de volta o último slide, só um pouquinho que eu me perdi nas telas aqui, porque é muita tela. A gente volta, então, com a fala do Luiz. Luiz, fica à vontade, eu vou tirar o meu compartilhamento de tela para você continuar. Perfeito. Boa tarde a todos. Me ouvem direitinho? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo aí a apresentação? Acho que está aparecendo, né? Bom, vamos lá. Eu sou o Luiz Eduardo Coelho de Campos, eu trabalho aí na equipe de pesquisa e desenvolvimento da RNP, a mesma equipe da Michelle, e vou estar falando um pouquinho aí de como a gente está viabilizando, né, essa experimentação em cibersegurança aqui na RNP, que é justamente através de uma infraestrutura que a gente chama de IDS, né, infraestrutura definida por software. Bom, historicamente, a RNP coordena, né, projetos de pesquisa e também oferece infraestrutura para desenvolvimento e deploy de aplicações e de experimentos, né? E atualmente existe um movimento interno nosso para construir essa infraestrutura de experimentação que seja de forma comum, né, a vários projetos, que ela possa ser, assim, ao mesmo tempo que seja genérica, né, ser o que a gente chama de transversal, poder atender a requisitos de diferentes escopos, né, diferentes tipos de experimentação, né, que ela seja, por exemplo, personalizável, programável, né, configurável, que ela evolua continuamente, né, com as novas tecnologias aí de TI, né, agregue tecnologias, né, não fique obsoleta, não seja usado só para um projeto específico, depois nunca mais é utilizado, ou fica dedicado, ou, se perde, né, fica obsoleta em questões tecnológicas. E que a gente consiga também agregar recursos, né, recursos novos, recursos únicos, recursos personalizados, recursos externos, né? E também que a gente consiga ter um certo nível de orquestração, né, desses recursos que vão estar de forma distribuída. E, enfim, é uma infraestrutura aí que atravessa várias camadas, né, vai desde a rede da RNP, o backbone da RNP, né, as redes metropolitanas, as conexões de internet também, usa recursos de computação nos POPs da RNP, hardware mesmo, né, instalado, hardware também em instituições acadêmicas, usa VMs, softwares lógicos nos data center da RNP, também usa serviços de apoio da RNP e algum suporte nosso também para formar todo esse ecossistema, né? Bom, do ponto de vista do usuário final, a arquitetura a gente costuma dividir entre uma parte física e uma parte lógica. A parte física hoje é composta de 28 equipamentos instalados em 13 dos 27 POPs da RNP, está distribuídos aí no país, está descrito aqui nesse mapa. São todos servidores white box, todos conectados no backbone da RNP. Então, em cima dessa rede, desse substrato, né, igual a Michelle falou, a gente sobe topologias virtuais e faz experimentação em cima disso. Né? Temos também, atualmente, 6 equipamentos de outras instituições, de universidades, né, com previsão de entrada de mais 7 até o fim do ano. E foi uma infraestrutura que começou, né, com aquele propósito de fazer experimentação em redes e sistemas distribuídos. Os modelos de equipamento são principalmente esses 2 modelos aí que estão na tela, não são restritos a esses, mas a maioria são esses. É um modelo de pequeno porte e um outro modelo de médio porte, vamos dizer. Por exemplo, o modelo 1, né, de pequeno porte, tem, por exemplo, 16 GB de RAM, 200 GB de disco, né, de HD, e interface aí de 1 GB e 10 GB.
para a rede, enquanto o modelo 2 é bem mais robusto, né? Tem um CPU de 24 cores, 192 GB de RAM, mais de 4 TB de armazenamento, né? Sendo também armazenamento de alto desempenho, NVMe. Tem interfaces de 1 GB, de 10 GB, tem alguns equipamentos também com interface de 100 GB já. Então, tem outros equipamentos que não são desse modelo específico, mas estão em algum intermediário entre esses dois limites. Na parte lógica, a gente tem o que a gente chama de MIDO, que é principalmente formado por software open source, né, sistemas operacionais Linux, CentOS, Oracle Linux. Fazemos uso também de biblioteca da PDK para aceleração de pacote, suítes virtuais OpenV Switch para criar redes SDN personalizadas, né, com suporte OpenFlow. Temos uma infra utilizando Docker, que é um sistema de container muito bem conhecido, né, para deploy de aplicações de forma isolada. Ele resolve toda essa questão de ter várias versões de dependência, né, no mesmo sistema operacional. É bastante útil para pesquisa e experimentação. Pode ser usado automação com o Docker Compose, pode ser usado orquestração com Swarm ou com outras ferramentas. A gente tem a nossa própria ferramenta também. É uma arquitetura que tem uma performance bem próxima à instalação tradicional em sistema operacional, porque ele não, assim, ele previne o overhead que antes a gente tinha em máquinas virtuais, né? Geralmente eram usadas máquinas virtuais para implementações. E essa questão do container tem uma performance muito boa. E apesar de ser apesar da especificidade, né, de você ter que, de repente, alterar a aplicação para poder rodar em container, hoje já existe uma grande quantidade de aplicações, né, já disponível e já portado para container. Tem até VMs que rodam em cima de containers. E para finalizar aí o nosso middleware, temos também Cluster Kubernetes. Kubernetes é um orquestrador de aplicações em container, em ambiente de nuvem, é altamente conhecido, é quase que um padrão de facto para nuvens on-premise. A gente consegue facilmente adicionar e remover nodes nos clusters, né? Ele já considera, por exemplo, paradigmas de multisserviços, de DevOps e principalmente de Cloud Native, que são aplicações envolvidas para já tirar vantagem, né? Já aproveitar as vantagens do ambiente de nuvem, como, por exemplo, você crescer a sua aplicação ou diminuir de acordo com a demanda, né? A questão de escalabilidade, elasticidade, resiliência a falhas, né? Ter uma alta disponibilidade, o controle do uso do recurso, né? Compartilhamento do recurso e o uso eficiente, né? Como é que eu vou controlar o uso desse recurso que está distribuído, né, entre várias localidades. Enfim, agilidade, autoatendimento, o deploy automatizado dos próprios objetos que fazem parte do Kubernetes, né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, senão a gente perde muito tempo, mas um item importante são os objetos personalizados, né? A gente consegue criar objetos e instalar no cluster de forma que a gente consiga depois instanciar esses objetos e controlar eles, né? Enfim, tem todo o ecossistema também em volta do Kubernetes, não é só o software do Kubernetes, tem funcionalidades que a gente adiciona através de outras aplicações que são reconhecidas pelo CNCF, que é o Cloud Native Computing Foundation, que valida, meio que reconhece aplicações já prontas para funcionar em Cloud Native, na arquitetura Cloud Native. A gente agrega serviços externos, serviços da própria RNP, né, e pode, enfim, agregar outros recursos, até recursos físicos mesmo, né, instalando também o objeto ali dentro do Kubernetes que vai controlar aquele recurso. Né? Então, é todo um ecossistema aí para formar essa infra. E, por fim, as conexões de rede, né, a comunicação que interconecta aí, os microserviços da aplicação. Temos plugins de rede, alguns já suportados, Calico sendo o principal aí utilizado pela comunidade também, com bastante suporte e uma comunidade ativa. Circuitos RNP, pode ser via internet ou via rede privada também. Ups, passei demais. Atualmente temos em operação 2 clusters Kubernetes. Já tivemos no passado mais clusters, mas enfim, eles já proveram, né, o objetivo deles, já foram desativados. Atualmente estamos com 2 clusters. Um que é o principal, que a gente chama de cluster nacional, esse aqui da direita, ele tem atualmente
11 nós, né, 11 nodes. São previstos a entrada de mais 5 até o fim do ano. Ele recebe os principais, a maioria, né, dos projetos de pesquisa e de experimentação. Ele atualmente usa o Kubernetes versão 1.19, mas a gente também tem um ciclo de vida do cluster e vai atualizando, né, faz atualização e upgrade do próprio cluster em si também, e de uma forma que fique transparente para o usuário. A gente usa a estratégia de Blue-Green, a gente sobe um cluster paralelo, deixa ele tudo pronto, migra não, a gente valida as aplicações do cluster novo, né, deixa os dois clusters funcionando ao mesmo tempo durante o tempo, e depois migra efetivamente todos os workloads do cluster antigo para o cluster novo, e vai passando os nodes de um cluster por outro até desativar o cluster antigo. Né? Então, é uma coisa totalmente transparente para os usuários. E, além do cluster nacional, temos também um outro cluster que a gente chama de cluster comunitário, que tem um adicional, tem um objetivozinho um pouquinho diferente, que é justamente o de agregar e compartilhar recursos entre instituições, né? No caso, aí, universidades. Ele tem hoje 8 equipamentos, 6 aqui são de universidades, estão prevista a entrada de mais 7, também é a mesma versão de Kubernetes, mas enfim, ele tem até, ele entra em questões de edge computing, de multi-tenancy também. Nosso objetivo de que as instituições que fazem parte, elas até tenham algum certo poder de participar da administração do cluster, né? Elas contribuem com o recurso, elas podem usar o recurso dentro do cluster, é mais restrito ali a instituição delas, podem usar os recursos do cluster inteiro, né? Recursos que são compartilhados pelas outras instituições, e deixa também, compartilha o próprio recurso para ser usado também pelas outras instituições, né? Bom, então, esses são os principais clusters que a gente tem hoje. Em cima dessa infra, a gente persegue, né, algumas funcionalidades aqui que a gente chama de funcionalidades habilitadoras, né, para tornar essa infraestrutura atraente para experimentação. A Michelle já falou aí de algumas funcionalidades, mas a gente aqui tem um elenco maior, né, porque é justamente fazer essa infraestrutura ser atraente para vários tipos, né, vários cenários distintos. Então, só citando rapidamente, temos 3 funcionalidades aí bem básicas, que é a escalabilidade, disponibilidade e compartilhamento, né? Escalabilidade é toda a questão da infra estar distribuída, com medo de nuvem em cima, né? Ter essa grande quantidade de recursos disponível para ser utilizado. Isso está disponível em 24, acessível, né? 24/7, via internet, em acesso seguro. Não desligamos equipamentos fora de horário comercial, em fim de semana, em feriado, nada disso. Ela fica 24/7 acessível, né? E os usuários podem utilizar simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, numa utilização paralela. Outras funcionalidades aí muito importantes, né? Principalmente para o compartilhamento, é a questão de garantias, limites e isolamento, né? A gente consegue reservar recursos nos clusters, circuitos na RNP, com banda garantida, por exemplo. Tem como a gente colocar restrições também nos clusters, no uso dos recursos físicos, né? Uso de CPU, uso de RAM, uso de disco, número de aplicações, enfim, tamanho das aplicações. A gente consegue também, a gente busca, né, ter a questão também de isolamento, que a Michelle falou antes também, e esse isolamento aí pervasa slices, né, os fatiamentos que são feitos na infra para os experimentos, isolamento entre as aplicações, né, isolamento de rede. Hoje a gente desenvolve internamente aqui um componente que a gente usa nos clusters Kubernetes, que a gente chama de Connect Lab, que a gente consegue, por exemplo, criar topologias, né, de rede isolado, né, e aí aplicar essa topologia, usar essas topologias nos experimentos. Outras funcionalidades importantes, a personalização e fidelidade, né, a questão da fidelidade, lá que a gente já falou também. Então, a gente consegue personalizar, desenvolver componentes, instalar no cluster, né, adicionar funcionalidades ao middleware. A gente consegue, inclusive, adicionar componentes físicos reais a novos dispositivos, e aí a gente instala no cluster a aplicação de controle dele, ela conversa com a nossa aplicação dentro do cluster e faz, né, o controle do dispositivo físico que está lá conectado à rede do cluster.
Temos também outras funcionalidades aí muito importantes para a experimentação, que é a questão da replicabilidade e reprodutibilidade, né? A replicabilidade é padronizar um experimento e conseguir replicar ele em um tempo diferente, um cenário diferente. A questão também da reprodutibilidade, né, que a Michelle falou, de obter resultados aí reprodutíveis. Temos também o storage, que é um repositório de volumes, né, e coleta de dados. Às vezes os dados dos experimentos são muito grandes, né, são da ordem de gigabytes, né? Então, a gente tem um storage centralizado para fazer esse repositório e depois fazer a coleta desses dados. O monitoramento para ter visibilidade do experimento, ver os impactos, né? E, por último, publicação. O experimento poder publicar as aplicações como serviço, né? De forma distribuída, de forma que eles sejam acessíveis em qualquer node do cluster, né? Então, algumas áreas aí de experimentação que hoje essa infra é utilizada, né? Vai além do inicial lá, que era só redes e sistemas distribuídos, né? Hoje é utilizado para redes programáveis, SDN, funções de rede, redes de entrega de conteúdo, né? Temos projetos com isso, computação de nuvem, computação de borda, arquitetura de microserviços, blockchain, tivemos projeto de blockchain, 5G, estamos atualmente no projeto 5G, e principalmente aí, que é o assunto de hoje, né? Que é cibersegurança e internet das coisas. Também, no futuro, né, vamos ter suporte a IPv6 e 100 gigabits por segundo. Em breve, 100 GB já está aberto internamente para a RNP, não está ainda para os usuários, mas em breve teremos alguns links de 100 GB que possam participar também de experimentos. Mas entrando um pouquinho aí na área de cibersegurança, né, e IoT, já temos um cenário aí que está sendo explorado por esse projeto chamado MentorEd, que é um projeto que é um ambiente de experimentação em cibersegurança em internet das coisas, né, que é basicamente um conjunto de aplicações atacantes, de um lado, né, com um conjunto de aplicações-alvo do outro. Essas aplicações podem ficar distribuídas no cluster, o cluster nacional, no caso, que é utilizado, com o objetivo de fazer, né, predição, prevenção, detecção e mitigação de ataques, né, desses tipos de ataques. E é um projeto que está atualmente em desenvolvimento, foi feita já uma POC no início do ano, no primeiro semestre, né, com sucesso, e eles pretendem também conectar dispositivos deles, né, que são dispositivos IoT. Bom, como funcionários principais aí, eu cito que eles precisam, né, escalabilidade, garantia de recursos, eles usam bastante recursos, né, a questão do isolamento, a reprodutibilidade dos experimentos e a questão do monitoramento também. Bom, então essa a infraestrutura, né, que a gente está usando para começar a viabilizar a experimentação em cibersegurança dentro da ANP.